Pessoal, como vai vocês? Hoje eu vou falar de um assunto que as famílias têm muita dificuldade e que, às vezes, o que eu vejo é que a maioria das famílias acha que tem, mas não tem. É a rotina. Rotina é fundamental para a criança, isso eu falo muito, muito, muito. Quem me acompanha lá no Instagram, quem me acompanha nos meus stories, quem me acompanha na consultoria, sabe que eu sou uma adepta da rotina e eu falo muito da importância dessa rotina. Porém, às vezes, quando a gente fala, vamos estabelecer uma rotina para a criança, há muita confusão. As pessoas pensam em, talvez, mas a criança tem rotina, ela acorda, ela brinca, aí depois a gente toma café, e aí depois a gente vai para a escola, e depois... Sim, isto é uma rotina que tem uma repetição, mas a gente não está tirando o maior proveito dessa rotina. Quando eu falo de estabelecer uma rotina com a criança, eu falo primeiro da gente respeitar essa criança como um indivíduo e como uma pessoa particular. Então, o que eu vou fazer? Eu convido as pessoas que fazem, né, consultoria, os nossos assinantes que estão lá dentro do Vila e que querem estabelecer uma rotina com a criança. Eu primeiro convido você a observar e anotar uma rotina para essa criança através da necessidade fisiológica dela. Então, vamos observar quando essa criança tem fome, quando essa criança tem sono, quando essa criança usa o banheiro, mesmo que seja fralda, quando ela faz cocô e quando ela faz xixi, e vamos anotar quando essa criança está feliz, quando ela está triste. E, a partir daí, a gente vai começar a encontrar padrões. Então, a gente vai anotar uma sequência de dias, depois a gente vai buscar os padrões. Encontrou um determinado padrão, a gente vai combinar os padrões dessa criança com a necessidade da família, porque a gente não pode desconsiderar que essa criança ela está inserida num ambiente familiar e num ambiente cultural, ela está inserida numa necessidade. Esse pai, essa mãe, eles têm necessidades, às vezes tem irmãozinho, às vezes tem outras pessoas envolvidas ali, ou outras atividades, um pai trabalha durante a noite, o pai fica fora, ou a mãe faz isso. Então, a gente precisa levar em consideração o que é necessário para essa família viver em harmonia também. Às vezes eu vejo as famílias se sacrificando tanto pela criança que eles acabam chegando num nível de exaustão que está todo mundo infeliz, porque você está tentando aí fazer o que o Instagram falou para você, tentando fazer com que a rotina tem que ser perfeita, não, a criança ela tem que ter isso, ela tem que fazer aquilo, não, eu preciso introduzir tantas mamadas durante o dia, não, eu tenho que fazer tal coisa durante a noite, não, porque falaram que fazer isso é melhor do que fazer aquilo. Então, mas se não funciona para sua família, a gente tem que buscar o que funciona. E a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas, entre as observações e a fisiologia da criança e entre as necessidades da família. Feito isso, a gente vai traçar uma rotina, um passo a passo do que vai acontecer nesse dia. E o mais importante que eu trago para as famílias é a repetição desses eventos, porque é através da repetição que a criança vai encontrar um padrão, que ela vai encontrar, ela vai entender o que está acontecendo com ela, e mais do que isso, a rotina, quando eu falo da rotina, eu estou falando em criar pequenos rituais. Os pequenos rituais são dicas para a criança do que está por vir. E isso faz com que a criança, ela entenda o que vai acontecer com ela, o que é esperado por ela daquele momento. Então, gente, tudo se transforma quando a criança entende isso, tá? Porque a criança, ela precisa sentir que ela tem terra firme. Ela precisa se sentir segura naquele ambiente. Quando a gente muda muito as coisas, ou quando a gente não prevê para a criança, quando ela não tem essa capacidade de prever o que vai acontecer com ela se sente insegura. E aí ela começa a ficar uma criança irritadiça, uma criança que chora, uma criança que reclama demais, ou que a gente nunca sabe o que aquela criança quer, a gente fica muito confuso, tá? Então, essa é a importância da rotina e é esse apelo que eu falo para as pessoas. A criança, ela é um cientista alienígena que chegou no mundo, que não entende nada sobre o mundo. E o que ela faz? Ela vai empiricamente tentar entender o que está acontecendo nesse mundo, ou como as coisas funcionam, quais são as leis que regem o mundo.
tá? A criança, ela está, do 0 aos 6 anos, ela está nessa fase que a gente chama de adaptação. Ela está tentando se adaptar ao mundo, ela está tentando entender como esse mundo funciona, como as coisas são. E por isso que essa criança, ela precisa de muita estabilidade, ela precisa de muita ordem, ela precisa de muita sequência, ela precisa de lugares que trazem para ela dicas do que vai acontecer, ela precisa de uma rotina estruturada. Você não vai passar a vida inteira da criança fazendo isso, mas você precisa entender que nessa idade é importante para a criança que ela tenha uma estrutura, e uma estrutura muito particular, tá? Do mesmo jeito que essa criança, ela pega um chocalhinho, ela joga no chão, aí você pega do chão e ela joga de novo, você pega do chão e ela joga de novo. O que que ela tá fazendo? Ela tá tentando entender qual é o padrão. Peraí, deixa eu ver se toda vez que eu jogar isso daqui vai mesmo cair. Lei da gravidade, tá? Então a criança, ela vai aprendendo e ela vai absorvendo. Se eu cada dia faço uma coisa diferente, essa criança, ela não ganha esse padrão. Ou se cada dia eu faço de um jeito assim, todo dia eu ponho ela para dormir, mas um dia é a mãe que põe, no outro dia é o pai que põe, num dia eu ponho na cama, outro dia eu ponho na sala, outro dia eu ponho no carrinho, outro dia eu faço desse jeito. A criança, ela não consegue encontrar esse padrão, ela não consegue entender essa dica e esses pequenos rituais. Por isso que eu falo, a rotina, ela traz para gente uma coerência em que a criança, ela começa a participar junto com a gente. Então, qual é a diferença dessa rotina que eu proponho para as famílias com a rotina que você está pensando aí ou que as pessoas dizem por aí? A diferença é que a gente convida a criança à colaboração, é que a gente leva em conta o que a criança está dizendo para a gente, então, ao longo do crescimento dessa criança e ao longo do desenvolvimento dessa criança, essa rotina ela vai sendo adaptada e a gente vai transformando ela de acordo com a necessidade fisiológica da criança, de acordo com o que essa criança está comunicando para a gente, mas ela vai trazer dicas para a criança, que essa criança vai entender o que ela precisa fazer, qual é o lado dela nessa função, tá? Então, vou dar um exemplo. Se toda vez eu noto que essa criança ela vai dormir por volta das 10 horas, ela tem sono por volta das 10 horas. Então, ao invés de eu esperar essa criança me dar dicas que ela está com sono, ao invés de eu esperar ela começar a coçar o olho, ela começar a bocejar, ou ela começar a ficar irritada para eu botar ela na cama, eu crio pequenos rituais que todo dia eu repito. Então, lá por volta das 10 para as 10, eu já pego essa criança, eu já começo a diminuir o estímulo dela, eu levo ela para o quarto, talvez eu apague uma luz, talvez eu feche a cortina, talvez eu ligue o barulhinho branco, talvez eu ponha ela na cama, eu fico ali do ladinho dela, ou eu canto uma musiquinha, enfim, eu estabeleço uma sequência de eventos que vai levando essa criança a entender que, opa, é hora de dormir. E aí ela já, naturalmente, o corpinho dela já vai relaxando, ela já vai fechando o olho e ela já fica cansada e o corpo dela já está cansado, porque a fisiologia dela é que ela, por volta das 10, ela está dormindo. Então não é que eu estou forçando essa criança a dormir na hora que eu quero, porque eu acho que essa é a rotina da criança, mas eu estou prevendo para essa criança o padrão dela. Eu já estou dando para ela esse padrão e eu estou criando conexões para essa criança entender que, é hora de fechar o olho, me acalmar e dormir. Então, eu não deixo essa criança chegar no extremo, eu não deixo essa criança chegar na exaustão, porque quando essa criança ela começa a ficar muito cansada, que ela dá as dicas para a gente de que ela está muito cansada, ela já passou do limite. Ela já está muito irritada. Então, ela começa a chorar muito, ela fica muito irritada. E a gente começa a ficar muito nervoso. Então, a gente responde para essa criança, a gente começa a chacoalhar ela, a gente fica, pelo amor de Deus, eu preciso fazer essa criança parar. E aí a gente começa a ficar tão ansioso que a gente faz de tudo para essa criança dormir. E aí a gente faz de tudo para ela dormir e a gente não permite que ela naturalmente aprenda a cair no sono ou a relaxar o corpo dela. E aí eu estou criando uma dependência dessa criança de mim, porque ela começa a depender do meu da minha ansiedade ou da minha forma de trazer para ela o conforto na chupeta, no chacoalhar, no balançar, no pôr uma música, e ela já está muito irritada. Então, é muito estressante. A rotina, quando a gente estabelece de uma forma correta, quando a gente atrela ela aos rituais e a gente coloca isso em prática diariamente, você começa a perceber que essa criança, ela se transforma em um ser alegre.
em um ser calmo. E a nossa vida familiar fica muito mais calma e muito mais tranquila. Você não fica mais naquela confusão de o que você quer, né? Que a gente não sabe, a gente olha para a criança, a gente sabe que ela está incomodada, mas a gente não sabe o que é. A gente fica, ai, será que é fome? Será que é fralda? Será que é isso? E a gente começa a testar todas as coisas até a gente descobrir o que que essa criança está sentindo, né? E isso é estressante, isso é um fator estressante que eu acompanho nas famílias em consultoria. É que eles vivem em alerta. Você vive apagando fogo, você vive num estado em que você vai resolvendo o que vem primeiro. Você não para pensar e para viver e para planejar e para trazer uma tranquilidade no seu dia a dia. Tá bom? Então, gente, quer saber mais? Gostou desse assunto? Comenta aqui, compartilha, manda para aquela família que precisa ouvir isso. Eu sei que tem muitas, muitas famílias que precisam desse contato, que precisam dessa orientação. Então, compartilha, chama as pessoas para ouvir esse vídeo. E se você quer saber mais, quer mais detalhes, eu tenho um vídeo bem completo explicando como estabelecer a rotina lá na plataforma do Vila e para os nossos assinantes. E eu também ofereço consultoria ajudando as famílias a se encontrar aí, a estabelecer uma rotina, a se organizar. Então, se você quiser, pode me chamar no WhatsApp e a gente pode marcar um dia para estabelecer uma rotininha bem bonitinha, bem redondinha, bem personalizada para você. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembra de compartilhar e lembra de comentar aí o que você achou e se isso faz sentido para você ou não. E, enfim, eu gosto de ouvir a opinião de vocês. Um abraço, tudo de bom. Até a próxima.